Boa tarde, turminha. Hoje nós vamos começar aí a usar o nosso livro Apis de língua portuguesa. Então separe ele aí. Quais são as habilidades que eu vou aprender aí? Ler e compreender diferentes textos do campo artístico literário, contos, fábulas, lendas, entre outros. Hoje nós vamos trabalhar com fábulas. Identificar na leitura de diferentes textos do campo artístico literário, no nosso caso agora fábulas, os elementos constituintes da narrativa. Então, na nossa fábula, quem são os personagens, o narrador, qual é o conflito, o enredo, tempo e espaço. Então, para vocês não terem que copiar novamente aí o cabeçalho, é só pular uma linha e copiar esta rotina aqui. Livro Apis, língua portuguesa, leitura 1, fábula em prosa, que vai estar localizado nas páginas 18, 19 e 20. Nossa, Pro, você já vai para a página 18? Isso mesmo. Se vocês quiserem ler o comecinho do livro, podem ler, mas é só uma leitura mostrando para vocês as diversas possibilidades que nós temos de encontrar textos, tá bom? Então a Pro já vai direto para o capítulo 1, tá? Então vamos lá. Aí no capítulo 1, página 18, nós vamos ter no livro leitura 1, fábula em prosa. Abrem o livro, turminha, acompanha quando a professora está lendo. Isso ajuda muito quem tem dificuldade de leitura a ir treinando a leitura junto com a professora, tá? Então vamos lá. O título da nossa fábula: A Cigarra e as Formigas. Num belo dia de inverno, as formigas estavam tendo o maior trabalho para secar suas reservas de trigo. Depois de uma chuvarada, os grãos tinham ficado completamente molhados. De repente, aparece uma cigarra. Por favor, formiguinhas, me deem um pouco de trigo. Estou com uma fome danada. Acho que vou morrer. As formigas pararam de trabalhar, coisa que era contra os princípios delas, e perguntaram: Mas por quê? O que você fez durante o verão? Por acaso não se lembrou de guardar comida para o inverno? Para falar a verdade, não tive tempo, respondeu a cigarra. Passei o verão cantando. Bom, se você passou o verão cantando, que tal passar um inverno dançando? Disseram as formigas e voltaram para o trabalho dando risada. Moral: os preguiçosos colhem o que merecem. Essa é uma fábula de Esopo, tá? E nós já vamos ver aqui o autor. Bom, então o que eu quero conversar com vocês sobre a fábula? A fábula, ela tem as suas características, a sua estrutura, né? A gente pode perceber aqui na fábula que nós temos como personagens a cigarra e as formigas. Eu quero que vocês percebam aqui, olha, que nós temos parágrafos, né? Que é aquele espaço que a gente deixa para começar a escrever alguma coisa. Então, a gente pode observar que aqui nós temos, olha, um parágrafo, depois nós temos outro parágrafo aqui, ó. Então, temos 1, 2, olha, 3, 4, 5, 6 parágrafos. Nós podemos perceber também que a fábula, ela tem uma moral, ou seja,
ela transmite um ensinamento nas suas histórias. Então, a gente precisa aí perceber qual é as características aí da fábula. O tempo aqui da história, né? Quando que aconteceu, né, essa história? Ó, num belo dia de inverno. Então, esse é o tempo, foi em um belo dia do inverno. Aonde, né, que aconteceu essa história? Conforme a gente vai lendo, a gente pode perceber que aconteceu num campo ou numa floresta, certo? Qual que é o conflito, então? Qual que é o problema aqui que surge na fábula? O problema surge aqui quando a cigarra, ela fica cantando e ela não trabalha para recolher aí o seu alimento para guardar, certo? Então surge esse conflito. O conflito é quando a cigarra ela vai pedir para as formigas um alimento, sendo que ela nem trabalhou, ela ficou cantando. E como é resolvido esse conflito, né? Aqui no caso da fábula, como ela transmite um ensinamento, ficou resolvido da seguinte forma: as formigas não deram um alimento para ela e pediram para ela ficar dançando, já que ela estava cantando o tempo todo, agora aqui no inverno que ela dançasse, tá? Então, a gente tem que perceber as características desta fábula. Vamos lá? O autor, né? Sobre o autor. Esopo, olha, aqui tem um busto do Esopo. Segundo alguns relatos, era um escravo grego, contador de histórias, que viveu por volta do século 6 antes de Cristo. Não há uma data exata de seu nascimento e morte. O ilustrador Edward Julius Demond nasceu em 1883 e morreu em 1957 no Reino Unido, que é quem desenhou as ilustrações das fábulas de Esopo. Bom, vamos lá? Aí na página 19, interpretação do texto, compreensão do texto, né? Vamos compreender aqui um pouco o texto. Essa atividade ela é tanto oral quanto escrita. Então, no livro de vocês sempre vai aparecer um símbolo assim no número da atividade. Quando aparecer assim, significa que são várias pessoas e a gente vai sempre responder falando. Como nós estamos remotamente, nós vamos conversar aí com o nosso familiar, um irmão, mãe, tá certo? Então, número 1. Qual foi a sua impressão ao ler o texto? Converse com os colegas. Estamos remotamente. Então, eu vou falar da minha impressão sobre o texto. Concordo que a cigarra ficou cantando e as formigas trabalhando. E a minha impressão é que foi duro, né? Essa punição que a formiga deu para a cigarra, deixando ela sem comida e pedindo, já que ela tinha cantado, para ela dançar. Mas eu também concordo que a gente precisa aprender algumas coisas ao longo da nossa vida. E a gente sabe que se a gente não trabalhar, nada vem de graça. Tudo custa, não é verdade? Então, aqui o ensinamento é esse: é que a gente precisa batalhar para conquistar as coisas, certo? Porque senão realmente acontece como a moral disse. A gente acaba recebendo aquilo que merece. Então, se eu trabalho, eu vou receber frutos desse trabalho. Se eu não trabalho, não vou receber nada. Isso vale para tudo. Vale para os nossos sentimentos. Então, assim, se eu transmito e dou amor, eu vou receber amor. Agora, se eu transmito só agressividade,
palavras duras, eu vou receber isso de troca também. Então, a gente tem que pensar muito. Preciso registrar alguma coisa? Não, a gente está só conversando aqui na número 1, conforme eu falei do símbolo aí da conversa. Agora sim, número 2. Escreva em cada coluna, então aqui nós temos uma tabela, está dividindo por colunas e linhas, o que é solicitado sobre o elemento fábula. Então, o tempo. Quando aconteceram os fatos na história? Quando que foi? Lembra? A Pro já falou isso lá, explicando sobre a fábula. O lugar. Então, onde aconteceu esses fatos? Qual é o lugar que as formigas estão lá com a cigarra? A Pro também já comentou. Ah, Pro, não lembro. Volta o vídeo. Personagens. Quem participou dos fatos da história? Pro, esqueci. Volta o vídeo e presta atenção de novo na leitura da Pro e no que a Pro comentou sobre a fábula. Vamos lá? Número 3. Pro, você está indo rápido demais. Turma, estou gravando, então dá pausa no vídeo para realizar as atividades. Número 3. Releia a fábula com os colegas e observem no texto. O que a gente vai observar? A fala do narrador, que é quem está contando a história, e a fala de cada personagem, que quem participa da história. Então, nesta fábula, a gente tem tanto o narrador contando, quanto os próprios personagens conversando. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos copiar um trecho da fala do narrador e vamos copiar um trecho da fala de algum personagem. Então, vamos prestar atenção primeiro na letra A? Então, vamos lá. Ele quer que copie um trecho de fala do narrador. Então, vamos lá. O narrador, ele fala aqui, ó. De repente, aparece uma cigarra. Ele fala aqui, respondeu a cigarra. Ele também fala aqui, disseram as formigas e voltaram para o trabalho dando risada. Então, eu tenho essas 3 possibilidades para responder a letra A. Então, ou eu posso copiar esse trecho, ou esse, ou esse. Percebem que é o narrador que está falando, não é o personagem? Personagem, quando fala, geralmente ele vem aqui, ó, com essa pontuação, o travessão. Pro, mas também vem de outras formas? Sim, nós vamos aprofundar mais o nosso estudo. Mas, por enquanto, uma dica é, olha o travessão do personagem falando. Aqui, vamos responder a B. Fala de algum personagem. Horas. Se eu sei, com a dica da professora, que a pontuação de quando um personagem fala é o travessão, então olha o que eu tenho aqui como trecho. Personagem falando: por favor, formiguinhas, me deem um pouco de trigo. Ou: estou com uma fome danada, acho que vou morrer. Ou: mas por quê? O que você fez durante o verão? Por acaso não se lembrou de guardar comida para o inverno? Para falar a verdade, não tive tempo. Passei o verão cantando. Bom, se você passou o verão cantando, que tal passar o inverno dançando? Então, olha quantos trechos que eu posso escolher para escrever aqui. Escolha apenas um. Bom, vamos continuar? Número 4. Explique qual era o grande trabalho das formigas. Qual era o grande trabalho das formigas? Pro, não lembro. Volta no texto. Qual era o trabalho das formigas? E 5. O que a cigarra pediu para as formigas? O que a cigarra aí pediu para as formigas? Número 6. Releia a frase e observe a parte destacada, que é essa parte em negrito. Então, vamos ler. As formigas pararam de trabalhar, coisa que era
contra os princípios delas. De que outro jeito poderia ser escrita a parte destacada? Então, esta parte aqui, ó, era contra os princípios dela. Então, vamos lá? Eu vou começar assim. Coisa que... O que eu vou escrever aqui na frente que quer dizer essa mesma coisa? Era contra os princípios dela. O que é ir contra os princípios? Então, vamos pensar. Quem vai contra os princípios não faz, né? Então, são coisas que elas não fazem. São coisas erradas. Então, eu tenho que pensar desse jeito. Então, eu posso escrever como? Coisa que... E aí, vocês vão colocar. O que quer dizer aqui ir contra os princípios, mas de uma outra maneira? Número 7. Releia o trecho a seguir. Depois, leia o quadro abaixo e circule as palavras que indicam o sentimento das formigas. Bom, se você passou o verão cantando, que tal passar o inverno dançando? Disseram as formigas e voltaram para o trabalho dando risada. Então, eu quero saber, quando elas falam assim, qual é o sentimento das formigas? É de desprezo com a cigarra? Ou é de pena? É de compaixão? É de amizade? É de zombaria? É de deboche? É de ironia? É de solidariedade ou apoio? Vou dar uma dica. Tem 4 sentimentos aqui. Então, são 4 palavras que eu vou circular do sentimento de quando as formigas falam desse jeito. Bom, se você passou o verão cantando, que tal passar o inverno dançando? Qual é os 4 sentimentos que dá para ser interpretado quando as formigas falam isso? As fábulas costumam trazer uma moral, pois esses textos têm como um de seus objetivos a transmissão de ensinamentos. Então, olha só, vamos aqui conversar. Juntos releiam a moral presente nessa fábula. Moral: os preguiçosos colhem o que merecem. Então, a moral tem a intenção de ensinar alguma coisa para quem lê a fábula. Conversem sobre o que essa moral pretende ensinar. Então, o que vocês acham que essa moral pretende ensinar? Para eu já conversar um pouquinho aqui com vocês. Depois conversem e reflitam. Vocês concordam com essa moral para a história lida? Escreva aqui na frente do livro mesmo. Vocês concordam com essa moral? Sim ou não? Depois, mande uma foto da sua atividade para o WhatsApp particular da professora. Assim, vou identificar melhor de quem é a atividade. Lembrando, só ganhará presença se você mandar a atividade. Isso é uma cobrança feita pela SEDUC, pela Secretaria da Educação. Então, a gente precisa receber as atividades para saber que a criança está fazendo para poder colocar presença para ela. Um grande beijo!